O tema do vídeo de hoje, que é em relação se vale a pena a pessoa que teve a negativa do requerimento do benefício do INSS, teve um resultado negativo desse pedido de algum benefício, se vale a pena ela recorrer diretamente no INSS para tentar reverter e alterar essa decisão que foi desfavorável para uma decisão que seja favorável, ou se é mais viável e compensa essa pessoa procurar diretamente o Poder Judiciário através de um advogado para ingressar diretamente com o pedido judicial do benefício que inicialmente foi negado pelo posto do INSS. Existe na Previdência Social o CRPS, que é Conselho de Recursos da Previdência Social, onde está integrado aí a junta de recursos. Então, quando um segurado faz um requerimento de um benefício, seja ele aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou qualquer outro tipo de benefício previdenciário, e o resultado desse benefício é negativo, cabe recurso para esse CRPS, Conselho de Recursos da Previdência Social. Evidentemente que esse recurso ele recebe o nome de recurso ordinário e ele é direcionado inicialmente para juntas de recurso da Previdência Social. O segurado que pretende interpor esse recurso ordinário, que está previsto no artigo 537 da Instrução Normativa 77 do INSS, ele tem geralmente o prazo de 30 dias para fazer o requerimento desse recurso contra a decisão do INSS que negou a concessão do benefício previdenciário. Normalmente esse benefício, esse requerimento, melhor dizendo, de recurso contra essa decisão é formulado por escrito através de um formulário muito simples que o próprio funcionário do INSS ali fornece para a pessoa preencher ali as suas razões que fundamentam a sua discordância daquela decisão que foi desfavorável, e o segurado também pode juntar documentos quando apresentar o requerimento desse recurso. Normalmente acontece nos pedidos de auxílio-doença ou até mesmo aposentadoria por invalidez, quando tem esse benefício cessado ou negado, desse segurado apresentar laudos médicos e outros documentos ali que venham a comprovar a sua incapacidade laboral. A mesma coisa acontece quando o requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade, até mesmo a pensão por morte, é indeferido pelo INSS. Então ali o segurado ou o dependente que está recorrendo contra aquela decisão que ele não concorda pela negativa do INSS, ele pode apresentar também documentos complementares, além daqueles documentos que já foram apresentados quando do requerimento, para que esses documentos, juntamente ali com as razões do seu recurso, do requerimento do seu recurso por escrito, sejam apresentados para as juntas de recursos da Previdência Social. Muitos dos nossos clientes que nos procuram para ingressar com ação judicial contra o INSS, antes mesmo de iniciar os procedimentos na Justiça, a gente é bastante questionado e indagado se não vale a pena, se não seria necessário e até mesmo mais célere, mais rápido, essa pessoa, ao invés de procurar a Justiça, ela diretamente ingressar ou interpor esse recurso contra essa decisão que foi desfavorável na agência do INSS e ter uma nova decisão, um novo posicionamento em relação ao requerimento do seu benefício previdenciário. E por vários anos nós estamos acompanhando as questões previdenciárias, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial, mas no que diz respeito às decisões proferidas nesses requerimentos de benefícios pelo INSS e os recursos que são interpostos para a junta de recursos, a maior parte dessas decisões, eu diria que 88 a 90% mantém a mesma decisão de indeferimento que foi realizada pelo analista do INSS. Isso porque dificilmente o segurado, quando vai interpor esse recurso, quando ele recebe a carta de indeferimento do seu requerimento de benefício, ele não tem subsídios técnicos e jurídicos para ele fundamentar o requerimento do seu recurso e sustentar qual o motivo pelo qual a INSS deve modificar aquela decisão e refazer, digamos assim, aquele benefício, aquela análise, refazer a análise do requerimento do benefício e conceder o benefício que foi requerido por esse segurado, por esse trabalhador. Até mesmo porque existe uma outra questão, que esse recurso é interposto, embora seja um outro órgão que vai julgar, a junta de recursos inicialmente,
é um órgão que ele é vinculado à Previdência Social. Então é como se o próprio órgão que negou o benefício também estivesse julgando um recurso que foi interposto pelo incontentamento ali, pela discordância do segurado que teve ali o indeferimento do seu benefício. Então é como se fosse a mesma pessoa que julgou a decisão inicial de negativa do benefício estivesse também julgando o recurso. Então é praticamente óbvio que o resultado vai ser igual ao indeferimento que já foi realizado no primeiro requerimento desse segurado. E outra questão que é bastante relevante também é que muitas vezes esses recursos eles têm um período de tramitação entre a interposição dele e o julgamento final com o resultado definitivo para o segurado. O tempo que tramita esse pedido de revisão daquela decisão, esse recurso, muitas vezes ele quase que coincide com o tempo de tramitação de uma ação judicial. O problema é que na maior parte dos casos, esse segurado que teve um benefício inicialmente negado pelo INSS, ele tem maior sorte, ele tem maior possibilidade de conseguir reverter aquela decisão negativa do INSS por intermédio de uma ação judicial do que ele ingressar com recurso administrativo. Muitas vezes a gente já se deparou com essa situação, que a pessoa nos procurou, nós ingressamos com a ação judicial e ao mesmo tempo esse segurado ele já tinha requerido um pedido ali de revisão ou ingressado com recurso contra aquela decisão, recurso ordinário contra a decisão que negou o pedido do seu benefício. Muitas vezes nós tínhamos aí o resultado da decisão judicial sendo favorável e com tempo de tramitação inferior ao tempo de tramitação de um recurso administrativo no INSS. Então, a maior parte das hipóteses em que nós ingressamos com uma ação judicial em que esse segurado já tinha interposto um recurso ordinário na junta de recursos do INSS, o resultado da ação judicial ela saiu mais rápida, mais célere do que o resultado do julgamento do recurso ordinário na junta de recurso do próprio INSS. Então isso já aconteceu por diversas vezes. Então é uma questão que o segurado do INSS que teve o seu pedido de benefício negado, ele deve analisar com bastante critério. Isso por quê? Porque muitas vezes ele aguarda o resultado do recurso na junta de recursos, demora aí alguns meses, às vezes alguns anos, e quando ele tem a negativa confirmada, ele é obrigado a ingressar com o procedimento judicial somente depois que ele teve o resultado definitivo, que ele aguardou uma resposta da junta de recursos do INSS em relação ao seu inconformismo com aquela decisão inicial de indeferimento do benefício. Então o segurado deve analisar com bastante critério, porque ele pode estar perdendo um tempo precioso em aguardar um julgamento de um recurso no INSS, ao qual a probabilidade dele reverter aquela primeira decisão que foi negativa é muito pequena. Não que seja certeza que ele vai conseguir êxito numa demanda judicial e que ele ingressando com essa ação, fatalmente ele vai ter a concessão do seu benefício. Claro que tem que preencher os requisitos legais, ele tem que ter prova documental e testemunhal, mas as possibilidades dele obter o benefício, ele preenchendo os requisitos legais por intermédio de uma demanda judicial, é infinitamente maior do que ele aguardar um resultado da junta de recursos do INSS, que geralmente, pelo menos na maioria dos casos em que nós acompanhamos, não foram bem sucedidos aí esses requerimentos de recurso ordinário na junta de recursos do INSS. Então, fica a título de sugestão, evidentemente que cada um pensa de uma maneira, tem uma linha de raciocínio, acha melhor aguardar ou ingressar com recurso ordinário e aguardar para depois ingressar com o pedido judicial do benefício, mas o que nós sugerimos sempre, independentemente do estado, da localidade que você se encontra, é que quando você obtém uma negativa do INSS de algum benefício, procure imediatamente o Poder Judiciário. Dependendo do caso, até você pode obter uma justiça gratuita ou uma assessoria da Procuradoria Judicial, enfim. Você não vai ter custos para ingressar com essa demanda judicial, e a possibilidade de você obter um êxito no requerimento do seu benefício ali, que foi negado pelo INSS, é consideravelmente maior do que você ingressar com recurso junto ao INSS e aguardar um período que, na maior parte dos casos,
prazos, se não se assemelha a um tempo de tramitação de uma ação judicial, eu estou aqui me referindo a um tempo de uma ação que tramita no Juizado Especial Federal, é praticamente igual e muitas vezes até menor do que o próprio julgamento do recurso pelo INSS. Uma última observação muito importante que é necessário fazer é que o artigo 545 da Instrução Normativa 77 do INSS estabelece que quando o segurado ele interpõe um recurso ordinário para a Junta de Recursos do INSS e depois, em seguida, ele ingressa com uma ação judicial enquanto ele está aguardando uma resposta do recurso do INSS, cujo objeto do pedido desse recurso é idêntico ao que ele está requerendo nessa ação judicial, ou seja, o INSS negou um pedido de benefício, ele ficou insatisfeito com aquele resultado, ingressou com recurso junto ao INSS. E o mesmo motivo que levou ele a ingressar com esse recurso contra aquela decisão do INSS no próprio INSS, para juntas de recurso, ele também utiliza para ingressar com uma ação judicial pleiteando a concessão desse benefício por intermédio de uma sentença judicial. Quando isso acontece, prevê a Instrução Normativa 77 que o INSS, tomando conhecimento daquela demanda judicial, automaticamente esse segurado estará abrindo mão, estará revogando o direito dele ter o resultado daquele recurso que ele ingressou no INSS. Porém, na prática, embora exista aí uma instrução normativa regulamentando essa temática, na prática o que nós visualizamos no dia a dia é que não existe uma comunicação efetiva entre o Poder Judiciário e a Previdência Social. Eles não se comunicam de uma maneira efetiva e eficiente. A situação do segurado, ao mesmo tempo, ingressar com recurso ordinário nas juntas de recursos do INSS e procurar um auxílio jurídico e ingressar concomitantemente com uma ação judicial, não acarreta nenhum prejuízo para esse segurado que ingressou com essa ação judicial enquanto está pendente ali o julgamento de um recurso administrativo perante o INSS. Isso porque quando sai o resultado da demanda judicial, automaticamente essa se sobrepõe àquele recurso que ainda está tramitando junto ao INSS, e se essa decisão judicial for favorável, o seu benefício é implantado por uma ordem judicial do juiz, que geralmente é efetivada por intermédio de um ofício judicial. Então, o fato desse segurado estar com recurso pendente junto à Previdência Social, né, ele não vai ter nenhum prejuízo em não comunicar a Previdência e ingressar diretamente com a ação judicial, mesmo na pendência desse recurso. Então, a nossa recomendação final, isso é um posicionamento pessoal nosso, nós recomendamos que o segurado que teve a negativa do seu benefício previdenciário junto ao INSS não perca tempo ingressando com recurso administrativo direto no INSS. É bem mais seguro, é bem mais viável, a probabilidade dele obter êxito na concessão desse benefício é significativamente maior no âmbito judicial. Então nós recomendamos que ele procure um auxílio jurídico para ingressar com a ação judicial. Mais uma vez eu quero agradecer você que já se inscreveu no nosso canal, que acompanha o nosso conteúdo. Eu quero convidar você também que acompanhou esse vídeo até aqui, e se você tem alguma dúvida relacionada a esse tema que foi tratado nesse vídeo, não esqueça de deixar sua pergunta, sua dúvida abaixo, ou se você tiver alguma sugestão ou crítica, ou elogio, enfim, qualquer situação que você entenda interessante fazer algum comentário, faça, não deixa de fazer os seus comentários e tirar suas dúvidas, que na medida do possível a gente vai tirar todas as dúvidas, ninguém vai ficar sem respostas. Evidentemente que nem sempre a gente tem tempo de responder com uma brevidade muito rápida, mas nós visualizamos todos os comentários, todas as perguntas que são realizadas aqui no nosso canal, assim como no nosso site saberalei.com.br, nós visualizamos todos, e isso é muito importante para a gente, porque nós utilizamos essas perguntas, esses questionamentos, essas reclamações para a gente elaborar os próximos conteúdos e também responder com mais efetividade a sua dúvida. Então não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o seu joinha, ou você também dá um negativo se você não gostou do conteúdo, também vai ser relevante para a gente melhorar cada vez mais. E quero convidar mais uma vez você para se inscrever, escrever o seu e-mail no nosso site saberalei.com.br para receber o nosso conteúdo com periodicidade semanal. Até um próximo vídeo, um grande abraço, até mais.